Olá, meu nome é Rafael Yaredi Forte, sou cardiologista do Instituto Cardio Paraná. Hoje nós vamos falar das arritmias cardíacas. Nós sabemos que o coração é um órgão mecânico, um órgão hidráulico e um órgão elétrico. Hoje nós iremos falar da parte elétrica do coração. Estamos aqui com o Dr. Leonardo Spolaor, ele é cardiologista do Instituto, é arritmologista, especialista em arritmias. Bom dia, Dr. Leonardo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. A primeira pergunta é, o que são as arritmias? Bom, as arritmias cardíacas são alteração no ritmo cardíaco. Elas podem ser mais acelerando, causando uma taquicardia, que a gente chama, para menos, causando uma bradicardia, ou batimentos extras no meio do ritmo cardíaco, causando descompassos no coração, certo? E quais são os sintomas que o paciente vai relatar quando tem uma arritmia, Dr. Leonardo? Os sintomas, a gente chama um grupo de sintomas chamado de palpitação. Nem toda palpitação é uma arritmia, né? O que seria palpitação? Seria uma percepção no compasso do coração ou nos batimentos do coração. Eles podem ser tanto como uma aceleração no coração, um batimento com uma sensação de falhada no coração, uma alteração de um batimento mais forte, como se fosse um soquinho no coração. Então, geralmente, esses são os sintomas de arritmias, né? Mas nem toda palpitação é uma arritmia. Um exemplo, um paciente que é sedentário, que sobe um lance de escadas, no final da subida, ele vai estar com um sintoma de taquicardia, um aceleramento no coração. Isso não é uma arritmia, isso é uma palpitação. Um paciente que tem febre geralmente vai acelerar o coração, mas a causa do aceleramento do coração é a febre, não seria uma alteração de arritmia. Então, existem algumas causas de palpitação que não são necessariamente arritmias cardíacas. Então quando nós usamos o termo arritmia, nós estamos falando já de situações de doença. Isso mesmo. Quando falamos de palpitação, estamos falando de um sintoma que pode estar associado à doença ou não. Isso mesmo. E quais são as arritmias mais comuns no nosso dia a dia, que a gente mais vê? A arritmia mais comum seria a extrasístole, tanto ventricular quanto a supraventricular, que é um batimento extra dentro do compasso do coração. O sintoma mais comum é essa falhada no coração, um batimento, uma pancada maior no coração, essa que é a percepção que os pacientes têm mais. Né? E geralmente é uma causa benigna, não é uma alteração grave dentro das arritmias cardíacas, né? Então, a gente pode ter sintomas de palpitação, tanto a pessoa perceber o coração acelerado, como perceber o coração batendo descompassadamente, é isso? Isso mesmo, né? E uma alteração bem comum, uma arritmia bem comum, onde eu tenho uma irregularidade nos batimentos cardíacos relacionados com a idade, seria uma arritmia chamada fibrilação atrial, que é uma arritmia muito comum após os 60 anos de idade, muito mais comum acima dos 80 anos de idade, onde essa é uma arritmia que não é tão benigna. Se eu não tratar e não fizer um acompanhamento, eu posso ter algumas complicações pós-arritmia. Bom, então, pelo que o senhor está nos explicando, existem vários tipos de arritmia, né? Isso. Tanto arritmias mais benignas quanto arritmias mais perigosas, mais malignas. E quais são as causas dessas arritmias? Bom, as causas das arritmias nós dividimos em causas cardiológicas e não cardiológicas. As cardiológicas geralmente são por doenças tipo a insuficiência cardíaca, que é uma doença que enfraquece o coração, causa os entupimentos nas artérias do coração, um exemplo, pós-infarto, causando uma fibrose no coração, e isso pode ser um gatilho para uma arritmia, uma dilatação numa parte do coração chamada átrio, causando a fibrilação atrial. Então existem as causas cardiológicas, né? Também tem as causas extrínsecas, ou seja, outras doenças causando arritmias, tais como alteração na tireoide, apneia do sono, causas extrínsecas como o tabagismo, ingesta excessiva de álcool,
o uso de substâncias estimulantes como café preto, energéticos, chimarrão e até mesmo as drogas ilícitas, né, causando arritmias cardíacas. O café, doutor Leonardo, essa é uma pergunta muito comum entre os pacientes, é algo que sempre tem se discutido na mídia. O café, ele faz mal para o coração? O café, ele já foi o vilão, né, e o santo, né? Então ele sempre está na discussão. Atualmente, o que os estudos nos falam, né? Que o café não tem um risco aumentado de arritmias ou de complicações cardiológicas. O que a gente sabe é que tem pessoas que são mais sensíveis à cafeína, certo? Então, geralmente essas pessoas têm a sensação de palpitação, têm um batimento a mais no coração causado pela cafeína, e isso varia muito. Ou seja, tem pacientes que tomam uma xícara de café e tem a palpitação, e tem pacientes que têm que tomar uma jarra de café, 1 litro de café por dia para ter a mesma palpitação, né? Mas geralmente é uma palpitação benigna que não causa uma alteração cardiológica por isso. Então a gente poderia inferir que os energéticos também se enquadrariam mais ou menos nesse raciocínio. Sim, porque eles têm uma dose muito grande de cafeína, então a chance de eu ter uma palpitação pelo energético é muito maior do que pelo café preto. E os suplementos alimentares chamados de pré-treino, que também tem cafeína em excesso, também poderiam desencadear. Justamente, outro grupo de suplementos que podem causar os mesmos sintomas dos energéticos, né? Até mais porque alguns têm uma dose até de 300 ou 400 miligramas de cafeína, né? Então, muito mais também. Mas isso varia da sensibilidade dos pacientes. Tem uns que são mais sensíveis à substância e outros não. Voltando ao tema das arritmias, como são feitos os tratamentos? O doutor falou que as arritmias têm vários tipos, um diagnóstico bem amplo. Como é feito o tratamento na prática? Geralmente, se a causa da arritmia é uma doença cardiológica, o tratamento vai ser para a doença de base do coração. Se a causa for uma doença extrínseca, tipo apneia do sono, tabagismo, tireoide, o tratamento vai ser a doença de base causando a arritmia, né? E se a causa forem os estimulantes, geralmente a gente manda reduzir os estimulantes, que a grande maioria melhora só com isso. E existem casos onde é necessário fazer cateterismo cardíaco para tratar a arritmia? Sim. Geralmente são as causas dos entupimentos nas artérias do coração. Ou seja, a gente, se a causa for um entupimento, você abrindo a artéria, geralmente você pode melhorar a arritmia e o sintoma de palpitação. Essa é uma conversa que nós estamos tendo com o Dr. Leonardo Spolaor, arritmologista do Instituto Cardio Paraná. As dúvidas, estamos abertos para esclarecê-las. Dr. Leonardo, obrigado pela conversa, obrigado pelos esclarecimentos e esperamos que tenhamos bastante dúvidas de pacientes para esclarecer. Eu que agradeço.